Graça e paz, Deus abençoe a todos. Estamos de volta e essa semana falaremos sobre teologia sistemática. Os três livros que nós havíamos adotados, né, três obras de teologia sistemática, dois teólogos, o Charles Hodge e o Augustus Strong, são obras da editora Agnus. A Agnus publicou aí material de excelente qualidade. E temos também, eu chamo ele de Pannenberg, ou Pannenberg. Ele, na verdade, é luterano, é um teólogo, ele é um filósofo cristão da Igreja Luterana. Ele é um excelente filósofo, tá? O material dele não é apropriado para iniciantes. Você precisa de um conhecimento de teologia sistemática ou um conhecimento também de teologia bíblica, mas principalmente de teologia sistemática ou história da, da doutrina, história da formação dos dogmas cristãos. Aí depois você pode adquirir esse material para estudar, para compreender. A menos que alguém esteja pensando em estudar de fato teologia de uma forma formal profunda, dependendo do curso, o material dele pode ser adotado, e por conta desse material, invariavelmente, a pessoa será obrigada a conhecer, a estudar a história do dogma, a história da doutrina, e precisa conhecer a teologia sistemática, tá? De uma forma bem abrangente, de uma forma bem madura. Ele é um brilhante filósofo, tá? E ao produzir a teologia sistemática dele, ele apresentou um material bastante interessante, uma reflexão bastante profunda sobre os dogmas, né, da fé cristã. Chegamos no Hodge aqui, depois de algumas introduções, ao que ele chama de teologia propriamente dita. As introduções, os chamados prolegômenos, levam 140 páginas, e tem uma riqueza de material aqui que poderíamos ficar avançando por muito, muito tempo. Quando chegamos nesse tempo da teologia propriamente dita, como ele é um teólogo clássico, por assim dizer, ele apresenta esse material, todo um capítulo sobre a origem da ideia de Deus, origem da ideia de Deus. Por que é importante? Por que é relevante? Por que tratar desse tema? Porque hoje tem crescido não só os desvios doutrinários ocorrem normalmente no ambiente de fé, no ambiente de fé. O sujeito se apaixona por uma ideia, o sujeito se deixa levar por um princípio e não tendo o equilíbrio necessário, ele faz daquilo a sua razão de ser e de existir e acaba se tornando um refém de alguma doutrina predileta e tenta interpretar toda a realidade da fé através de uma doutrina ou do que ele imagina ser uma doutrina fundamental e acaba se desviando, acaba se perdendo, se torna um refém, via de regra, da arrogância e da pretensão, como sempre foi, como é e como será enquanto existir mundo. De vez em quando alguém tem a ideia de que, entendi tudo, agora eu sei. Sempre que chega essa ideia, é preciso repensar e preciso refletir. Então, a origem da ideia de Deus. O autor começa dizendo: todos os homens têm algum conhecimento de Deus. Ou seja, a convicção de que existe um ser de quem somos dependentes e perante quem somos responsáveis. Esse é o conceito da ideia de Deus. E o autor passa a explicar qual é a fonte de tal convicção. Em outros tempos, ou em outros termos, qual é a origem da ideia de Deus. Todos, ele fala, não são todos os estudantes de teologia, de filosofia, ele não está dizendo todos os religiosos ou todas as pessoas que têm sua vida ou sua mente voltadas para compreender esse aspecto da vida humana. Ele está dizendo que toda a humanidade, de todos os tempos, tem em si, por conta
da sua própria natureza, uma ideia de Deus. Essa ideia de Deus é algo anterior à consciência, é anterior ao estado de consciência, tá? Porque alguém poderia imaginar, quando se fala que todos têm uma ideia de Deus, e que é algo inato, ou seja, é algo que já vem com o ser humano quando ele nasce, é algo que diz respeito à própria concepção, à própria natureza do ser humano. Alguém pode achar que a criança já nasce com a consciência de Deus. Não, não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo que essa ideia de Deus já está na nossa alma. E ela é despertada, obviamente, através da consciência, muito embora ela seja anterior à consciência. E o autor passa a apresentar aqui os argumentos em prol dessa consciência inata de Deus, né? A prova de que o conhecimento de Deus é inato e é universal. É inato, é universal e é algo necessário. O conhecimento de Deus, segundo o autor, ele não se deve a um processo de raciocínio, tá? Ele já faz parte. A grande pergunta é se esse conhecimento inato de Deus é um conhecimento salvífico. Obviamente não, mas ele é necessário para que o conhecimento salvífico ou conhecimento relacional com Deus venha à existência, venha à tona, através da fé, porque a fé vem pelo ouvir, tá? E ele passa a apresentar aqui os argumentos ou as provas, né, da existência de Deus. Esses argumentos aqui, eles é, fizeram muito sucesso na Idade Média, a Reforma Protestante. Alguns são mais simples, outros são um pouco mais complicados. Eu, com o tempo, quando eu estudava, há muito tempo atrás, foi algo interessante de você entender e conceber. E à medida que você vai se apropriando dessas ideias, dessas verdades, você acaba entendendo e compreendendo que o argumento é capaz de provar o argumento, tá? Mas num mundo supostamente de verdades científicas, de raciocínios elaborados, a capacidade de argumentação pode serve como ferramentas para a estruturação mental no que diz respeito ao fortalecimento das convicções, ou seja, para que a pessoa não se deixe levar por todo e qualquer vento de doutrina. Ele fala aqui da palavra Deus, ele tem um conceito, um contexto. A palavra Deus, contudo, é usada em um sentido muito amplo. No sentido cristão, nós temos aqui uma definição que Deus é um espírito infinito, eterno e imutável em seu ser, sabedoria, poder, santidade, justiça, bondade e verdade. Deus é um espírito infinito, eterno e imutável em seu ser, sabedoria, poder, santidade, justiça, bondade e verdade. Há todo um desenvolvimento em função dessa declaração de fé. Todos os teólogos são unânimes, né, de que a melhor, a mais robusta declaração em relação a Deus, quem é Deus, está no chamado Catecismo de Westminster. Catecismo de Westminster, que nós não estamos nem um pouco preocupados com ele agora. E o autor desenvolve aqui todos os argumentos, o chamado argumento ontológico, que é chamado argumento metafísico a priori, que eu vou só falar bem resumidinho aqui. Destina-se a mostrar que o objeto real da existência de Deus se acha envolvido na própria ideia desse ser. É comumente elaborado para incluir todos os argumentos que não são a posteriori, ou seja, que não procedem do efeito para a causa. Portanto, ele tem sido apresentado de diferentes formas. Esse é o chamado argumento ontológico, que diz respeito à natureza do ser de Deus. Ele vai apresentar aqui o argumento de Descartes, que era um matemático e
teólogo, e também apresenta aqui, do Samuel Clarke, e apresenta alguns outros pensamentos a respeito desse pensamento. Isso está para quem quer de fato estudar teologia e quem de fato quer estudar filosofia. O argumento cosmológico, ele se fundamenta no princípio da causa suficiente. O argumento fica assim: todo efeito deve ter uma causa adequada. O mundo é um efeito. Portanto, o mundo deve ter tido uma causa fora de si mesmo e adequada para dar razão à sua existência. Tá? Esse daqui é o resuminho do argumento. Quem for estudar aí vai queimar a pestana, vai aprender aí as técnicas de argumentação e os contra-argumentos, tá? E como isso se aplica na composição, na formação, no desenvolvimento da teologia sistemática como, como matéria acadêmica, como objeto de estudo. Um outro argumento aqui, tem o argumento geológico, que vai falar das eras, da formação da Terra. Ele tem aqui as objeções a esse argumento. O argumento teleológico. O argumento teleológico, ele é mais ou menos isso aqui. Este argumento também admite ser expresso da seguinte forma: um desígnio pressupõe um designador. Por toda parte, o mundo exibe marcas de desígnio. Portanto, o mundo deve sua existência a um autor inteligente. Por desígnio, se pretende a seleção de um fim a ser alcançado, a escolha de meios adequados para a consecução, a aplicação real desses meios para a concretização do fim proposto. O argumento do desígnio, ele se aplica a várias esferas da criação, as várias esferas da humanidade, apresentado como argumento teleológico, a natureza e a importância desses argumentos, chegando aqui aos principais filósofos aqui. Depois ele apresenta aqui a questão do instinto, a existência da mente, a natureza da alma, a natureza moral, a moral do homem. Mas o que eu acho interessante nesse chamado argumento do desígnio aqui é o que diz respeito ao resumo que ele faz. A doutrina das causas finais na natureza deve permanecer ou desmoronar juntamente com a doutrina de um Deus pessoal. Uma não pode ser negada sem que a outra também o seja. E a admissão de uma envolve a admissão da outra. O que é uma causa final? Por causa final, não se quer dizer a mera tendência ou o fim para o qual os eventos se inclinam real ou aparentemente, mas o fim contemplado no uso dos meios adaptados para alcançá-lo. A contemplação de um fim é um ato mental. A seleção e o uso dos meios adaptados para alcançar tal fim são atos tanto inteligentes quanto voluntários. Um agente inteligente e voluntário é uma pessoa. Portanto, o uso de meios para produzir um fim contemplado é uma função de uma personalidade, ou pelo menos de um agente inteligente. Aqui ele vai discorrendo de uma forma resumida. Esse argumento aqui chama a minha atenção porque ele é a base, ele é a sustentação de algumas correntes aí que tem seu efeito, que tem seu propósito. Por exemplo, nesse mundo confuso e perturbado. Chegou no Brasil aí o Viktor Frankl, que ele fala muito do propósito, né? Uma vida com propósito. E Viktor Frankl, ele foi um neurologista e psiquiatra que fez alguns estudos e dedicou a sua vida para a divulgação dessa penúltima, parece, corrente psicanalística, tá? O argumento do desígnio ou do propósito desenvolvido nas teorias do Viktor Frankl tem a sua sustentação nesse argumento filosófico, nesse argumento teológico, tá?
Você fala, mas é inútil isso da teologia e da filosofia. Não. Sem um conhecimento sem a pessoa ter essa base, essa estrutura, ele terá dificuldade numa compreensão correta do que as pessoas estão propondo. Então, é uma vida com propósito. Aí tem um pastor aí que fez aí uma igreja com propósito, né? Aí as igrejas começaram a criar aí as 30 dias com propósito, 40 dias, decorre do material publicado generosamente pelo Viktor Frankl. Ele foi vítima do nazismo, ele era judeu, e esse argumento se encontra também na filosofia ou na teologia judaica. Não é fácil, dependendo do autor que você encontra, tá? Os judeus, eles falam muito, mas dizem bem pouco. O conhecimento da verdade, dos fundamentos, dos princípios, exige alguma dedicação e alguma compreensão. Mas é importante por isso, para ter uma base, para ter uma sustentação, para não se deixar levar, como o apóstolo Paulo fala, que era nos dias dele, por todo o vento de doutrina. Isso eu falo mais para caso alguém tenha o interesse. Estudar isso não tem idade. Esses argumentos eles ganham muita força na vida do jovem, né, que está passando pela fase de transformação, para o amadurecimento, está aprendendo a questionar, está aprendendo a ver as limitações, as falhas e os erros, que está aprendendo a diferenciar o ideal do real, o que é a proposta e como essa proposta inicial, ainda que verdadeira, bela, está sendo construída. Então, para o jovem, isso é um apoio muito grande. Mas não há limite de idade para se aprender essas coisas. É interessante. Exige dedicação. Não é o nosso objetivo aqui desmembrar. Essas coisas não me preocupam muito, mas porque passei por elas, estudei, busquei entender, mas o que nós sabemos é o seguinte: a Bíblia se vale dessa verdade, porque a Bíblia em nenhum momento se preocupa em provar a existência de Deus, tá bom? A Bíblia parte do pressuposto de que toda a criatura de Deus tem em si esse anseio, essa expectativa. O ser humano é naturalmente preparado para essa busca, para esse anseio e para ser encontrado por Deus. Se falarmos dessas questões em termos de espiritualidade, nós concluiremos que é universal, que é verdadeiro, mas esse conhecimento inato de Deus não é suficiente para levar a pessoa humana a uma comunhão com Deus. Ela carece da revelação de Deus por conta do pecado. Mas a consciência moral, o conhecimento inato de Deus, são provas, para quem está preocupado com isso, da estrutura do ser humano muito além da matéria, sendo apto, porque o ser humano foi criado um pouco parecido com Deus, ou seja, apto a ter alguma comunhão com o Deus Todo-Poderoso. A Bíblia fala, criado à imagem e semelhança de Deus. Algo em nós nos assemelha a Deus. Na espiritualidade é uma busca por essa verdade interior de uma forma sistemática, organizada, que leva muitas pessoas a diversos estados de espírito e a diversos estados de consciência que alguns imaginam que se aproximam do estado de contemplação. Essa contemplação é algo a ser questionado, mas é uma verdade universal. Entendo que depende da revelação de Deus. Entendo que depende da verdade revelada por Deus, do Deus que se revela. Aí há todo um método, um processo da revelação divina, tendo Deus o propósito de alcançar essa alma, esse espírito ansioso
desejoso de estar com ele, conduzindo a verdade revelada em sua palavra e na pessoa bendita de Cristo Jesus, nosso Senhor. Um outro tema que o autor aqui aborda, ele é um autor já de outro século, mas já era algo que preocupava na época, são as teorias antiteístas, ou o ateísmo. Tá? O ateísmo, ele coloca aqui uma discussão à parte, tá bom? Ele, ele procura perguntar, ele faz uma pergunta, e a pergunta correta demanda uma resposta correta e absoluta. Diante do que nós falamos, diante do que nós acreditamos, que esse conhecimento prévio de Deus, inato no ser humano, é possível o ateísmo? É possível ser ateu? A primeira resposta é não. O ateísmo, em termos absolutos, é uma impossibilidade. E muitos dos homens que foram declarados ateus, eles não gostavam de ser assim retratados, tá bom? Ele aqui apresenta o ateísmo, que pela sua natureza totalmente negativa, não afirma nada, simplesmente nega o que o teísmo, ou a crença em Deus, confessa. A prova do teísmo, portanto, é a refutação do ateísmo. Entretanto, o ateísmo é um termo de censura. Ele fala que poucos homens estariam dispostos a qualificar-se ou a permitir que outros os qualificassem por tal alcunha. Aí ele cita aqui um filósofo que não gostava de ser retratado, de ser taxado como ateu. No ambiente religioso, o que ninguém quer ser chamado é de herege, né? Alguém que se desviou das verdades fundamentais da fé. Ou apóstata. Apóstata, então, é ser chamado de Lúcifer, Satanás, essas coisas. Sabemos que no ambiente cristão, esses insultos, essas ofensas, essas provocações são bastante comuns, muito embora sejam indesejadas, porque o cristão não tem o direito de amaldiçoar a quem quer que seja. O cristão tem o propósito de levar a todos a palavra da salvação. Quem não tem argumentos suficientes para debater ou expressar a sua fé, fique em silêncio. Essa é a ideia. Porque até o tolo, quando fica em silêncio, ele passa por sábio. Então, ficou quietão lá, né? Ficou em silêncio. Não, isso daí parece que sabe mais que todo mundo. Depois a gente pergunta para ele. Quem não tem argumentos, fique em silêncio, preserve a sua fé, preserve a sua integridade psicológica, emocional e espiritual. E aprenda, estude, dedique-se. Pode ficar esperando aí uma luz brilhar diante dos seus olhos e trabalhe. O que Deus comumente abençoa é o trabalho, é a dedicação, é o empenho, é o esforço sincero. Se, por um lado, o ateísmo é uma impossibilidade devido à própria natureza do ser humano, ele é possível, ainda que temporariamente, ainda que durante uma etapa da vida humana, e alguns nós sabemos que cultivam essa ideia e esse conceito. Vamos ver aqui de forma bem rapidinho o que o autor fala. A resposta à pergunta, qual pergunta? Se o ateísmo é possível, depende do significado do termo. Se a pergunta é se uma pessoa pode emancipar-se da convicção de que existe um ser pessoal perante quem ela é responsável por seu caráter e conduta e que a punirá por seus pecados, então a resposta é negativa. Não, não é possível o ateísmo. Não é possível o ser humano se desvencilhar dessa convicção. Por isso, porque isso seria emancipar-se da lei moral, o que é impossível. Nós sabemos que muitos aí que são apresentados e que se apresentam como ateus, eles não negam a relevância da lei moral, são pessoas que têm uma vida organizada, são pessoas que têm uma vida assim pautada por valores e por princípios, muito embora ateus. Uma vez uma pessoa me confrontou falando é falta de fé, falta de religião, é falta disso, falta de aquilo. Eu trabalhei uns 30 anos na polícia, como escrivão, eu falei para essa pessoa, nunca nesses 30 anos eu participei da prisão de um ateu.
invariavelmente, eh, eram todos de alguma confissão religiosa. Não estou dizendo que o ateísmo é uma forma superior ou mais elevada de vida ou de intelectualidade ou de espiritualidade, tá? Eu só estou dizendo que nós devemos tomar muito cuidado quando construímos os nossos conceitos, as nossas ideias e aplicamos em relação aos outros. Entretanto, o que fala o autor, isso eu acho bastante interessante e conveniente de ser dito. Entretanto, se a pergunta significa se uma pessoa pode, por meio da especulação ou outra maneira, chegar a um estado tal que perca a consciência da crença em Deus como se acha escrita em seu coração e se liberte por algum tempo de seu poder, a resposta é sim, uma pessoa pode, nesse sentido, negar sua individualidade ou identidade, a existência real e objetiva da alma, do corpo, da mente, da matéria, a distinção entre certo e errado. Isso, porém, não é natural, nem pode perdurar, tá? O que nós temos hoje aí, em alguma evidência, são indivíduos muito críticos e bastante críticos no que diz respeito às instituições religiosas na Europa, na América, no mundo como um todo. Há um questionamento quanto à índole das lideranças religiosas. Há questionamentos sérios sobre quais são as reais intenções e propósitos dessas lideranças e dessas instituições religiosas. Podem lembrar eles, em termos da fé cristã, que invariavelmente na Europa, nos períodos da Primeira, Segunda Grande Guerras e a Europa e a América do Norte. A América do Norte é uma Europa fora da Europa, né? É uma Europa no continente americano. Invariavelmente, todas as instituições cristãs ou toleraram, ou foram tolerantes, ou se associaram ao fascismo, ao nazismo, tá? Invariavelmente, ao nacionalismo extremado, aceitaram as ideias, as abominações que estavam em alta naquele período. Foi um fracasso institucional, do qual essas igrejas não se recuperaram ainda, tá bom? Mas estão lá, cada uma seguindo o seu caminho, invariavelmente, moralmente, desmoronando. Então, há um questionamento. Se quando a humanidade mais precisou ser alertada, ser confrontada com a verdade, aqueles que estavam incumbidos dessa responsabilidade se entregaram ao que estava em voga, ao que parecia ser o conveniente, a uma participação ativa, né, dos movimentos fascistas daquele período. E isso chega também aqui no Brasil. Ah, estamos sofrendo perseguição, mas alguém tem que questionar, alguém tem que perguntar. Seria interessante que o próprio cristão fizesse. Para que caminho é esse que estamos seguindo? Por que isso? Até que ponto isso está de acordo com o que as escrituras, com o que a palavra de Deus apresenta? Não é uma questão de combater o ateísmo, porque muito embora eles tenham grande dificuldade de se organizarem como grupo, né? Um congresso mundial de ateus, né? Vão se reunir o quê? Para declarar a não crença, a não fé? Não, não é essa a ideia deles. Mas é possível, sim, que por algum período, e muitas vezes por uma militância intelectual, por uma acomodação também intelectual, a pessoa adote essa postura de rebeldia em relação à sua própria natureza e ao seu ser. Não significa que essa pessoa seja irretratável, insustentável ou que deva ser tratada como um pária na sociedade, tá? O que nós temos aí, que nós vimos alguns aí, alguns filósofos aí que se apresentam como ateus, eu até gosto de alguns, eu acho eles muito simpáticos, e os questionamentos deles são válidos, são válidos. A igreja deve apresentar sempre essas respostas. Por que aprender? Por que estudar? Porque as inquietações da juventude são suscetíveis a todas essas formas de ismo. Tem muitos ismos mundo afora tentando desviar o cristão do caminho da verdade. Deus Todo-Poderoso te abençoe, te proteja e conceda a paz, muita paz.